Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Realmente são 6 meses que nós estamos vivendo coisas que Deus tem nos surpreendido, né? E assim é o Senhor conosco. Quando Ele nos guia para um lugar, Ele prepara todas as coisas. E eu me lembro um dia que eu e meu esposo passamos aqui em frente e algo nos tocou da gente congregar aqui, né? Nós viemos, não conhecemos ninguém nessa cidade, não tínhamos parentes, mas o Senhor nos trouxe. E quando Ele nos leva, Ele nos abençoa e prepara todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E eu queria também agradecer primeiramente a Deus e ao pastor João, a pastora Sônia, que nos confiou esse espaço nesse dia, para nós estarmos contando um testemunho. Eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. É com temor e tremor que eu estou aqui hoje. E todas as vezes que eu tenho que contar esse testemunho, dá um gelo na barriga, porque a responsabilidade é muito grande. Quando Deus nos confia algo para nós fazermos, é muito sério e temos que ter responsabilidade. Mas eu creio que o Espírito Santo, Ele vai fazer aquilo para qual Ele nos enviou nesta noite, amém? Eu queria pedir que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 2 Coríntios, o capítulo 4, e o versículo 16. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. 2 Coríntios 4, 16. Aqui fala sobre o desígnio e o efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Senhor, nós te glorificamos por esta palavra santa e poderosa, ó Deus, que não é minha, mas é tua. Eu te louvo, ó Deus, por esta palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos alimenta, que nos traz direção, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por este privilégio de estarmos aqui na tua casa nesta noite, para te adorar, Senhor, para ouvir a tua palavra, Jesus, para sentir a tua presença e a tua poderosa mão, Espírito Santo. Eu nada sou, mas tu és. Jesus, que a minha voz seja a tua voz nesta noite, e que o Senhor toque em cada coração, ó Deus, que o Senhor abençoe cada vida que aqui dentro está, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu queria dizer para a igreja que o que a igreja vai ouvir nesses próximos minutos é uma promessa que Deus, Ele fez para uma mulher, Anísia Conceição da Silva, a minha mãe. Deus prometeu a ela, no meio de uma prova, a pior prova da vida dela, um desafio, que a história dela chegaria ao mundo. Ela determinou e o Senhor prometeu para ela. E essa história chegou aqui em Americana, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Eu tentei colocar um pouquinho, né, os tópicos mais importantes. E no dia 8 de junho de 2010, eu estava acompanhando minha mãe a um exame. Ela foi fazer uma endoscopia, exame para o estômago, e minha mãe estava sentindo alguma queimação no estômago, algo simples, que qualquer um de nós sentimos. E a minha mãe entrou naquele médico ali na clínica, no hospital, e o médico chamou a acompanhante logo ela ter feito o exame. E ele comunicou que a minha mãe estava acometida com câncer em estado avançado. Era uma úlcera muito grande, avançada para cima, para baixo, e estava infiltrada na parede do estômago. Ele disse que já era um câncer em estado muito avançado, muito grave. E ali aquele médico pegou uma folha e começou a desenhar
o formato do estômago, e ali ele dizendo que provavelmente aquele câncer já tinha alastrado pelo corpo. E nós sabemos, né, ouvimos essas notícias, mas a gente nunca imagina que isso vai acontecer com alguém da nossa família. E ali, irmãos, eu estava sozinha, não tinha ninguém junto comigo, somente eu estava acompanhando a minha mãe. Já era um hábito, né, que eu tinha. E ali naquele momento eu saí do chão. Existem situações que vêm na nossa vida que parece que é mentira, parece que é um pesadelo, e você fala, não, isso não é verdade. Irmãos, eu saí dali, não disse nada para minha mãe, saímos dali, fomos para casa, comuniquei a meus irmãos, tentando encontrar palavras para dizer para ela. Mas a minha mãe era uma mulher muito temente a Deus, uma baiana de voz firme, que se ela estivesse do outro lado da rua, a gente estava ouvindo a voz dela daqui. Uma mulher cheia de amor, mas ela percebeu que algo estava errado. E ali nós comunicamos, né, tentando não contar a gravidade para ela. E nós passamos no médico da nossa cidade, e a minha mãe dizia, eu não acredito, isso é mentira. Naquele dia, irmãos, onde ela foi fazer esse exame, aconteceram tantas contradições que eu nunca vi na minha vida. Eles tinham trocado o nome da minha mãe, trocaram a idade, eles não queriam fazer o exame, foram tantas coisas, e naquele momento eu entrei em oração, porque vi que alguma coisa estava errado. E aí nós fomos até o hospital em São Paulo, a C. Camargo, que é um dos melhores hospitais especializados em oncologia, porque a minha mãe não acreditava que ela estava com aquele câncer, ela estava bem. A minha mãe era vendedora de cosméticos há mais de 10 anos, estava estudando, terminando o colegial aos 64 anos. Você, jovem, que desistiu do seu sonho, se levante, acredite. A minha mãe estava terminando o último ano do colegial e falando em fazer faculdade. Era uma mulher que sonhava, que acreditava em Deus. E aí nós fomos no médico e ali ela fez todos os exames, num dos melhores hospitais da América Latina, a C. Camargo. E quando nós voltamos, nós estávamos todo mundo em oração, toda a família clamando, porque nós precisávamos que Deus fizesse o impossível. E impossível aqui na terra não tem. Só o céu pode dar o impossível. Eu não era uma cristã, apesar de nascer num berço evangélico, eu nunca tinha ido em monte orar, mas comecei para monte, comecei a clamar ao Senhor, comecei a me consagrar quase todos os dias, porque era uma luta muito grande na nossa vida. E ali, igreja, a minha mãe voltou, nós voltamos no hospital do AC Camargo, e nós ouvimos a pior notícia que nós podíamos ouvir. A mesma que o médico de Mogi das Cruzes já tinha falado. O médico olhou para minha mãe e disse, Dona Anísia, a senhora está com um câncer muito grave, e nós temos que fazer uma cirurgia, onde vai retirar completamente o seu estômago. Até então, eu nem sabia que um ser humano vive sem estômago. O médico disse que isso é toda semana eles fazem esse tipo de cirurgia. Eles ligam o esôfago no intestino grosso e ali a pessoa consegue viver. E aquele médico falou que realmente precisava fazer a cirurgia. A minha mãe, inconformada, uma mulher que já vinha de muitas lutas, uma mulher que fez muita obra do Senhor, e infelizmente Satanás tirou meu pai dos caminhos do Senhor e ela teve que criar sozinha 5 filhos. Ela não acreditava que estava com aquela doença. E ela falava, doutor, mas qual o tratamento? Ele dizia, Dona Anísia, não tem um remédio que eu possa dar para a senhora. Nós vamos ter que fazer essa cirurgia. Ia durar em torno de umas 7 horas a cirurgia, e depois ela teria que ficar mais uma semana de UTI. E daí a minha mãe olhou para aquele doutor e disse, doutor, vocês não podem curar câncer, mas Jesus pode e Ele vai me curar. Ela não teve vergonha de declarar a fé dela em Jesus. Então abra a sua boca diante dos problemas que você tem passado e declara que Jesus vai te dar vitória. Porque nesses momentos Satanás ele cria situações, pessoas, às vezes até de perto de você, para te desanimar, para te desmotivar, para tirar a sua fé. E ali nós saímos daquele hospital e fomos para casa, tão triste, tão abatidos com aquela notícia. E a gente falava, Senhor, e agora o que nós vamos fazer? Não tinha um comprimido, um remédio para minha mãe tomar. Nós entramos no ano de 2011, e este ano minha mãe entrou nele sem ter nenhum tratamento para o câncer. Ela não faltava nos cultos, nós íamos à igreja. A minha rotina, eu mudei completamente, estava ao lado da minha mãe,
Glórias a Deus que o Senhor colocou ao meu lado um guerreiro que dizia: vai, fica com ela. E ali, irmãos, era oração. De noite eu não conseguia dormir. O meu corpo só queria, a minha mente só queria orar, ainda que o meu corpo estivesse cansado. E o que nos leva para mais perto de Deus são os momentos de dor, não são os momentos de alegria. Irmãos, o Senhor começou a me dar sonhos, o Senhor começou a falar comigo. Eu me lembro que naquele período, meus irmãos, todo mundo em oração, um dia nós nos reunimos e meu irmão disse: Deus falou comigo nesta madrugada, e Ele falou que vai levantar um profeta no meio da nossa família, mas não sou eu. E eu nasci numa igreja que não era uma igreja que tinha dons de profecia, não entendia nada disso. Passaram-se algumas semanas, a minha filha, que tinha apenas 10 anos, ela começou a ter sonhos, que eu vi que não eram sonhos de uma criança. E depois ela começou a ter visões. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o físico, quanto aquilo que nós podemos tocar. Quando a Bíblia fala que Satanás, ele fica ao nosso derredor, rugindo para nos destruir, igreja, ele fica assim. Ele tentou destruir você hoje, vai tentar amanhã, ele não vai desistir, até o Senhor nos tirar dessa terra. Por isso que nós temos que vir na igreja, temos que vir na oração, temos que estar buscando ao Senhor, vigiando em todo o tempo, como diz a palavra. Irmãos, teve um dia que eu estava na casa da minha mãe, e ela recebeu um telefonema. E quando ela desligou, ela disse: minha filha, uma voz falou para mim: eu quero te matar. Igreja, houve uma batalha travada, onde Satanás, ele tentou paralisar, ele tentou impedir que a minha mãe chegasse até o final da promessa, até o final da carreira dela. Essa luta que você tem passado, saiba que o adversário tem colocado essas situações para te parar, para te entristecer, porque ele quer impedir você de chegar onde Deus quer que você chegue. Essa palavra que nós lemos fala que há um propósito, há um efeito nas nossas aflições. Eu estar aqui hoje, igreja, é só o Senhor. Deus me conhece, Ele sabe quem eu era, incapaz de subir num altar e pegar o microfone. Irmãos, Deus tem um propósito nessa luta que você está passando. Mas é preciso você se posicionar, é preciso você levantar de madrugada, dobrar o seu joelho. A minha mãe dizia: não tem oração que pela madrugada com a boca no pó Deus não me responda. Ela era uma mulher de oração, ela criou 5 filhos sem nunca pedir uma cesta básica na igreja. Era uma mulher que pagava as suas contas, que tinha um bom testemunho por onde passava, mas era uma mulher que confiava no Senhor. E nessa aflição que você está passando, nessa tempestade, você precisa se posicionar para que o Senhor venha sobre a sua vida, porque Deus tem um propósito, Ele tem algo para fazer, para que amanhã você possa estar aqui contando as coisas que o Senhor fez. Eu estar aqui hoje foi um efeito na minha vida, das aflições de 2 anos que eu estive ao lado da minha mãe, naquele barco que tinha momento que as ondas iam nos destruir. E eu tive medo, como os discípulos tiveram. Teve momento que eu achei e falei: Senhor, nós vamos perecer. Mas a minha mãe estava lá, com uma fé do impossível, uma fé que eu ainda não tinha. E ela falava: confia no Senhor, eu não tenho nada. Eu confio que o Senhor está cuidando de mim. Jesus está cuidando de você. Ele é responsável por você, você não está só. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor aqui está dizendo que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Ainda que o seu corpo se corrompa, fique doente. A minha mãe estava ali com o corpo dela ali todo se desfazendo, aquele câncer gravíssimo. Mas havia um poder sobrenatural que estava renovando o interior dela. Aleluia, glória a Deus, não havia remédio, não havia nada o que fazer. E ela continuava crendo. Às vezes minha mãe tinha que ir no hospital fazer exame de sangue, e lá ela pregava Jesus. Lá ela falava do amor de Deus. Irmãos, o ano de 2011 foi muito difícil. Ela teve perdas de familiar, de pessoas que ela amava, que morreram. Pessoas da nossa família, da família do meu esposo, que também descobriram um diagnóstico de câncer. E o pior, no estômago. Eu falava: Senhor, o que é isso que está nos cercando? O que é isso? Parecia um teste, parecia uma prova, e era uma prova. E não é fácil, é mais fácil falar, é mais fácil cantar, quando tudo diz que não, né? É muito mais fácil do que viver. Mas Jesus estava no nosso barco, Ele estava ali enxugando as nossas lágrimas, aleluia.
Eu olhava para minha mãe e via ela tão calma. E eu me lembrava que a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e voarão com asas como de águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. E minha mãe estava lá nesse lugar, nas alturas, acima daquele câncer, acima de todo medo, estava lá voando com asas como de águia. Glórias a Deus. O ano de 2011 terminou. A minha mãe não tinha a dor do câncer. Irmãos, nós entramos o ano de 2012, a minha mãe já estava com uma anemia muito forte, porque no início o médico tinha falado que aquela úlcera, ela estava sangrando em pequenas gotinhas, mas não era nada que perturbasse a minha mãe. A minha mãe tinha um terreno que ela plantava, a roça dela, como ela dizia, e desde que quando ela descobriu, né, esse diagnóstico, ela ia para lá quase todos os dias. E às vezes os meus irmãos ficavam bravos e falavam: mãe, a senhora não pode se esforçar. Mas eu catava minha mãe, colocava no carro e levava lá, porque ela estava me ensinando, que ela estava plantando, que ela estava produzindo, que Jesus estava com ela. Então não pare, igreja, diante daquilo que você está passando. Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei qual o desafio, mas eu venho te dizer hoje: não pare, continue a sua vida. Satanás muitas das vezes ele entra em famílias e desestabiliza todo mundo. Quantas famílias, às vezes entra um diagnóstico deste, um para de trabalhar, o outro fica doente. Meu Deus, o meu marido estava terminando a faculdade de Direito, para a glória de Deus ele terminou. Os meus filhos estudaram, nós continuamos a nossa vida, o Senhor nos deu graça, Ele nos carregou no colo. E se por acaso tem alguém aqui nessa noite que está ouvindo eu dizer e está falando: meu Deus, eu estou desse jeito, saiba que Jesus está te carregando no colo. Dá um glória a Deus aí, porque Ele está te carregando. Se você não tiver força, aleluia, Ele vai te levar nos braços de amor. Você não está sozinho, aleluia. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te salvar, e os ouvidos dEle não estão tampados para que não possa te ouvir. Então ora, clama ao Senhor quando você não tiver palavras, abre a Bíblia, ora o Salmo 91, mas se levante. Você precisa tomar uma atitude urgente, porque o adversário ele quer destruir, ele é astuto. Quando a Bíblia fala que Satanás é astuto, ele se aproxima de nós, exatamente nesses momentos, porque estamos frágeis, e Satanás usou muitos métodos, que eu nem tenho tempo aqui para contar tudo, mas foi uma batalha da qual eu nunca tive acesso. Aleluia, Deus chegou a me dar alguns sonhos, que depois se cumpriram, igreja. No ano de 2012 nós entramos este ano, e a minha mãe, no mês de março, a barriga dela cresceu como de uma grávida em apenas 3 dias. E ela disse: isso não é nada, Deus está cuidando de mim. Não chorava, não se lamentava, não se despedia dos filhos. E nós estávamos crendo, irmãos. O Senhor tinha mostrado para mim a minha mãe se levantando, viva, e eu não estava entendendo nada, porque na verdade nós somos pequenos. As coisas do céu são preciosas demais para nós. E Deus tinha me mostrado num sonho que a minha mãe ia ressuscitar, que ia estar viva, e eu estava naquela fé. Irmãos, a barriga da minha mãe cresceu e nós internamos elas no HC, Hospital das Clínicas em São Paulo. E lá eles fizeram um exame da cabeça até a unha do pé, e aquela investigação, e perguntando tantas coisas, e ali minha mãe ficou internada por 10 dias. 10 dias que o Senhor nos usou dentro daquele lugar. Nos usou para orar por pessoas que estavam lá sozinhas, doentes, e que a família nem se lembrava que eles existiam. Quantas pessoas sozinhas? Se você está sozinho, saiba que Jesus está aqui para te dizer: filho, eu te abraço nesta noite, aleluias, glória a Deus. Basta você somente deixar que o Senhor lidere a sua vida, basta você deixar que Ele entre no seu coração e cuide de você, glória a Deus. Irmãos, minha mãe saiu daquele hospital após 10 dias, desenganada pela medicina. Nós não dizemos nada a ela, não falamos nada, mas ela era uma mulher muito sábia. Apesar de não ter muito estudo, a minha mãe era uma mulher que tinha a sabedoria do alto. E aquele médico nos comunicou que após alguns dias ela viria a óbito. Eu ouvi e aquilo não me atingiu, porque eu estava tão
confiando no Senhor que Deus ia fazer um milagre. Irmãos, nós saímos dali, e aí entrou o período mais difícil. O período em que a minha mãe entrou em silêncio. Aquela mulher tão valente, de voz firme e forte, entrou em silêncio. E quando a gente tentava conversar com ela, ela fechava os olhos e dizia: vocês é quem sabem. E não é fácil, irmãos. A gente não entende muitas vezes, né? Eu e os meus irmãos, ninguém chorava perto dela, mas longe, só o Senhor sabe. Quantas lágrimas nós derramamos aos pés do Senhor. Mas vale a pena. Vale a pena chorar no lugar certo. Chore aos pés de Jesus. Às vezes você fica chorando para o teu marido, fica chorando para o teu pastor, fica chorando para o teu patrão, para um amigo. Chora aos pés do Senhor, porque dele vem resposta, dele vem consolo para você. Aleluia! E o consolo de Deus está sobre nós esta noite. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, a minha mãe, no decorrer desse tempo, ela foi humilhada por alguns médicos que zombaram da fé dela. Quando ela dizia que estava confiando em Deus, eles riam. Teve um que Satanás usou a boca dele e disse assim: Jesus está muito ocupado para se preocupar com a senhora. Satanás se posiciona, aleluia. Mas o sangue de Jesus tem poder para livrar eu e você de todo o laço do passarinheiro, de toda a artimanha que ele estiver usando contra as nossas vidas. Em nome de Jesus. Irmãos, nesse mês que a minha mãe entrou em silêncio, nós descobrimos algumas revelações de Deus. O meu irmão, ele fez uma confissão a nós. Ele disse que lá no início, o médico teve uma conversa particular com ele. E ele disse que se a minha mãe não fizesse a cirurgia do estômago, ela ia viver somente 3 meses. Quando ele me contou aquela notícia, ainda que a minha mãe estivesse toda com aquela barriga inchada em casa, desenganada, eu me alegrei muito no Senhor, porque já estava completando 2 anos e a minha mãe estava viva, para a glória de Deus. Para a glória de Deus ela estava viva e confundindo a medicina. Aleluia, Jesus. Eu me lembro que no hospital ela disse assim: eu quero muito viver, mas se Jesus quiser me levar, eu estou pronta. Você está pronto se o Senhor quiser te levar hoje? Aleluia, nós temos que ter certeza da nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, teve um outro médico que nós também levamos os exames, e ele fez uma confissão ainda maior. Ele olhou naqueles exames e disse: é impossível uma paciente que não fez a extração do estômago há 2 anos atrás estar viva. Ela precisa ter pelo menos uma sonda para passar alimento. Ela tem que estar com 30 quilos. Eu não estou acreditando. E dizia que a sua mãe está viva, irmãos. A minha mãe estava com 60 quilos. Ela estava comendo tudo. Ela estava comendo coxinha, ela estava comendo macarronada, ela estava tomando caldo de mocotó. A minha mãe estava se alimentando. Mas pela medicina era impossível, ela não tinha sonda alguma. O médico dos médicos estava cuidando dela. Aleluia! Aleluia, Deus é poderoso. Aquele mesmo Jesus que levantava paralítico, aquele mesmo Jesus que curava leproso, que ressuscitou Lázaro, Ele ainda faz maravilhas hoje. E Ele está aqui para fazer na sua vida, nesta causa impossível, nessa dor, que você fala: Senhor, quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar? Mas Deus, Ele é poderoso, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Deus fez dela o próprio milagre, irmãos. No dia 18 de maio de 2012, no meio daquele silêncio absoluto e triste, ela partiu dessa terra para Nova Jerusalém, sem dor. A minha mãe nunca tomou morfina, nunca fez uso de quimioterapia, nem radioterapia. Ela nunca teve o remédio para o câncer. Aleluia, esse é o Deus da medicina. O Deus que vai além da medicina. Aleluia. E Ele vai te ajudar a você romper em fé. Ele vai te levar além dos seus limites. Porque a minha mãe era como eu e você. A diferença é que ela era uma mulher que acreditava no seu Deus. Era uma mulher que não negociava o inegociável. Minha mãe era como João Batista. Se precisasse falar a verdade, ela falava. Fosse para quem fosse. Era uma mulher que acreditava, que ficava ali do lado de Jesus. Irmãos, no velório dela, nós estávamos lá.
Eu estava tomada por algo que não era eu, era o Espírito Santo. O pastor disse para mim: você canta, Eunice? Eu disse: canto. E eu não tinha levado harpa, nada, mas o Senhor tinha colocado um hino no meu coração que há muitos anos eu não cantava. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Deus buscou ela, dia 18 de maio. Foi feito apelo. As pessoas choravam e diziam: nunca vi tanto amor. E ali eu ministrei uma palavra, eu falei de tudo que ela foi. O Espírito Santo estava ali me consolando. Mas que saudade. Nos meus 44 anos, com 2 filhos, casada, há 22 anos, pela misericórdia de Deus, eu tenho muita saudade da minha mãe. Você, filho que está aqui hoje, valoriza a sua mãe, cuida dela. Quando ela for falar, ouve, presta atenção, ajuda a sua mãe, porque depois que vai não tem mais o que fazer. Não adianta levar flor lá no túmulo, não adianta pensar, lembrar da mãe. Faça enquanto é tempo. Mãe é um bem valoroso que o Senhor coloca para cuidar de nós. Irmãos, ela combateu o bom combate, terminou a carreira, aleluia, e guardou a fé até o fim. Eu queria pedir para a igreja se colocar de pé. As horas avançam, né? Mas as horas não é um problema, é o Senhor abreviando o tempo, porque Ele vai nos tirar dessa terra. Estamos aqui de passagem, e eu sei para onde a minha mãe foi, ela está viva, e eu creio que um dia eu estarei com ela lá no céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor está produzindo no meio dessa luta que você está passando, um peso eterno de glória muito excelente. Ele fez isso na minha vida, irmãos, aleluia. A minha mãe, quando descobriu o diagnóstico, ela disse que a história dela ia para o mundo. A história da minha mãe já tinha sido contada num jornal da nossa cidade, no ano de 2006, como uma mulher valorosa. Então colocaram lá no Dia das Mães no jornal, uma vida de amor e luta. No ano de 2010, foi colocado numa revista gospel. E ela determinou assim: a minha história foi para um jornal, foi para uma revista e agora vai para o mundo, porque Jesus vai me curar. Então hoje está acontecendo neste lugar a promessa que o Senhor fez para ela. Eu sempre tive um hábito de anotar meus sentimentos, coisas que eu sinto no meu coração há muitos anos atrás. E eu fiquei anotando durante 2 anos para mim. No final o Senhor falou que era um livro. O efeito de uma oração, esse livro que já está na 2ª edição, para a glória de Deus. Eu que tenho apenas o colegial, ensino médio, meus irmãos tudo com nível de faculdade, o Senhor escolheu eu, que nem o português falo direito. O Senhor pega quem é pequeno e faz, né? E honra. Irmãos, eu escrevi esse livro debaixo de oração, de muita lágrima. Até então, eu nem tinha conhecimento em computador, nada. Então eu escrevi, peguei as minhas anotações e ali orava ao Senhor. E o Espírito Santo falava: vai colocando, colocando. Tem muitos versículos da Bíblia aqui, então quem ler vai ler a palavra. Tem o Salmo 91. E essa capa a minha filha viu em uma visão, onde o Senhor mostrava para ela 3 livros. O 2º eu já estou escrevendo, para a glória de Deus. Eu e meu esposo, nós somos pastores, e nós fazemos um trabalho que ninguém vê. Nós entramos dentro de lares de pessoas católicas, espíritas, pessoas que nunca entrariam numa igreja. O Senhor tem nos levado, como uma casa que a gente chegou lá, uma criança que não comia, que via vultos dentro da casa. E ali nós levamos o Evangelho, e aquela família aceitou Jesus como único Salvador, se batizaram, estão servindo ao Senhor. Eu já perdi a conta, creio que mais de 100 almas que nós ganhamos para o reino de Deus. Pessoas que eu acompanho até hoje, que são meus amigos, que eu chegava lá para falar da mensagem da cruz e eles diziam: volta de novo. E quando eu entro lá, eu falo para eles que eles têm que adorar a Deus, que Deus abomina quem adora imagem de escultura. E graças a Deus, irmãos, eu nunca fui tocado de nenhuma casa, para a glória de Deus. Mas esse livro, irmãos, a minha filha teve essa visão da capa, foi Deus que fez. Pessoas já disseram que esses detalhes dourados são pedaços de mapa do mundo. Olha só o que o Senhor faz.
Eu já enviei esse livro para 5 países: Alemanha, Austrália, França, Inglaterra e Estados Unidos. Para brasileiros que moram lá, esse ano eu vou traduzi-lo para o inglês, em nome de Jesus. E ele está aqui hoje. Irmãos, uma mãe de santo do terreno de Umbanda, lá na nossa cidade, ela leu esse livro numa madrugada, chegou à mão dela, e ela queria me conhecer, e dentro da minha casa, ela aceitou Jesus como único Salvador e Senhor. Pessoas que já leram, quiseram me conhecer, e eu fui até a casa delas, e as abracei, e foi lindo o que o Senhor fez. E eu creio que já chegou na mão de muitas pessoas que eu nem sei, porque a obra é dele, não é minha. Aleluias. E eu creio que o Senhor tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida nessa noite. Eu queria pedir que nesse momento você fechasse os seus olhos. Eu vou estar adorando ao Senhor com o hino. Pedir para o irmão que colocasse, que você neste momento começasse a pedir para o Senhor entrar nessa causa que tem entristecido o seu coração. Talvez você seja até um líder aqui, tem um cargo e ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus está vendo o seu coração, Deus vê as lágrimas que você solta no seu travesseiro, Ele vê o seu silêncio. Aleluia, aleluia. Começa a falar com o Senhor, em nome de Jesus. Conta para Ele a tua dor, Ele está aí do seu lado. Jesus está do seu lado aí agora, para te ouvir, aleluias, para ouvir a sua voz. Ele está aí para tocar nessa ferida, aleluia, para colocar o bálsamo que só Ele tem, aleluia. Deus vai entrar nessa causa hoje, em nome de Jesus. Ele vai abrir a porta que você precisa. Ele é Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por muito tempo tenho chorado, com alguém desabafado, procurando solução para o teu viver. Acha que está tudo acabado, mas o Senhor tem contemplado dia e noite o teu sofrer. Deus, quando prova o crente, sabe o quanto Ele pode suportar. Ele te ama, é só nele esperar. Deus, quando prova o crente, sabe o quanto Ele pode suportar. Ele te ama, é só nele esperar, que tudo vai passar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Se uma porta se fechar pra você, Ele abre outras pelo seu poder. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Se a porta do abismo se abriu, Ele fecha porque não quer ver você cair. Você não vai perecer nessa luta. Deus está de pé agora dizendo: filho, não temas. Eu mando essa tempestade acalmar, em nome de Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Deus, quando prova o crente, sabe o quanto Ele pode suportar. Ele te ama, é só nele esperar. Deus, quando prova o crente, sabe o quanto Ele pode suportar. Ele te ama, é só nele esperar, que tudo vai passar em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai abrir essa porta, é hoje, não é amanhã, é hoje, no nome de Jesus. Fala aí: eu creio, Senhor. Declara que você crê, no nome de Jesus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Se a porta do abismo se abriu, Ele fecha porque não quer ver você cair. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Oh, aleluia. Aleluia. Deus abre, Ele abre pelo poder dEle. Tudo é possível para Deus. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Se a porta
porta do abismo se abriu. Ele fecha porque não quer ver você cair. Coloca a mão agora no seu coração, fecha os teus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor, neste momento, aí está a tua igreja, Pai, que clama pelo teu nome, Jesus. Pai, eu te peço nesta hora, Espírito Santo, toca, Jesus, e abre as portas, Senhor Jesus, portas de cura, portas de salvação nesta noite, portas de resposta, Senhor. Pai amado, eu sei que Tu contemplas cada coração, o Senhor está lendo até cada pensamento. Jesus, vai tocando agora, Senhor Jesus, toca naquele que está enfermo, naquele que tem um parente que deixou em casa, no hospital, com uma doença incurável, mas o Senhor é os médicos dos médicos e o Senhor está aqui. Senhor Jesus, toca agora nesta pessoa, vai lá na casa, Senhor, desta pessoa agora. Jesus, arranca este mal, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito da morte, toda seta maligna, todo laço do passarinheiro, toda depressão, em nome de Jesus, sai agora. O Espírito Santo está tocando em você, sinta o toque dele, sinta as mãos deste Deus maravilhoso que está entrando nesta noite, aonde você não pode entrar, aonde os médicos não podem entrar. Deus está entrando nesta noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu queria dizer a você, se você quiser uma visita, tem alguém que está doente. Eu tenho encontrado muitas pessoas sozinhas, pessoas que eu entro lá e falo, meu Deus, cadê os filhos? E eu entro lá para levar uma oração, porque a nossa oração tem efeito. Se você quiser, eu vou estar lá no fundo, você pode me dar o endereço, o telefone, e eu vou lá na sua casa. Eu já fui até em outras cidades, a gente não olha a distância, porque o Senhor nos leva. Se você quiser adquirir, a gente cobra um valor de R$20 apenas, não é fins lucrativos, é uma obra missionária. A gente vai estar lá no fundo, e que o Senhor abençoe você, abençoe a sua família, te dê vitória nas suas lutas, e eu creio que muito em breve você vai estar aqui, mas vem, conta mesmo, para que a nossa fé seja edificada. A minha mãe terminou a carreira dela, mas nós estamos aqui, e temos que lutar todos os dias, mas o Senhor diz que eu e você somos mais que vencedores, em Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor. Deus abençoe.